Quantos acharam Mateus 25, verso 14 a 18? Diz amém. Amém. Está fraco ainda, né? Vamos ver. Quem achou, diga amém. 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 Vamos ler. Mateus 25, verso 14 diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Podeis assentar, meus irmãos. Esta é uma parábola, meus irmãos, que fala sobre mordomia cristã. Mordomia cristã. Mordomia nada mais é que nós, como servos do Senhor, nós somos mordomos dele. E o Senhor, ele nos confiou algumas coisas, ou todas as coisas, para que eu e você viéssemos cuidar para ele dessas coisas. Coisas estas que muitas vezes nós pensamos que são nossas. Coisas estas que muitas vezes nós nos apropriamos dela e dizemos, é nossa, é minha. Mas é um engano muito grande. É dele. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo o que você tem. E ele nos deu estas coisas para a sua glória. Ele nos deu estas coisas para a sua honra. E esta parábola nos diz de que quando Jesus voltar, o seu desejo, a sua vontade, é que quando ele chegar, ele nos encontre produzindo com estas coisas que ele nos concedeu. Perfeito? Ele nos concedeu estas coisas, ele nos deu, ele está ausente, ele é o Senhor de todas as coisas, e nós devemos usar o que ele nos deu para o enaltecimento do seu nome e para produzir para o reino de Deus. Agora, quando ele achar, quando ele voltar, ele quer nos achar como bons mordomos. Ele quer nos achar como servos bons e fiéis, que cuidou de fato daquilo que ele entregou em nossas mãos. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo com as coisas que o Senhor entregou em nossas mãos? O que nós estamos fazendo com as coisas que o Senhor entregou ao nosso cuidado? Nós precisamos responder esta pergunta. Esta parábola, ela traz algumas etapas, perfeito? E os irmãos devem ficar atentos a cada uma dessas etapas. Todos nós, não só os irmãos, eu me incluo aqui, e eu devo estar me perguntando, aonde eu me encontro nesta parábola? Quem sou eu nesta parábola? Qual personagem eu me identifico nesta parábola? Porque
todos aqui, sem exceção, independente se você tem 1 mês de vida cristã, ou 60 anos, ou 80 anos de vida cristã, todos nós estamos nesta parábola. Então, que o Senhor Deus possa falar conosco nesta noite. Amém? Vamos para as etapas que esta parábola traz para nós. A primeira etapa dessa parábola é a etapa da distribuição. Os irmãos podem repetir comigo? Distribuição. Guarda essa palavra no seu coração que você vai sair com ela aqui, com ela e com mais 3. Distribuição. Olha o verso 14, o que diz. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Meus irmãos, esta era uma grande honra para o servo. Na antiguidade, meus queridos irmãos, muitos servos recebiam essa honra. E que honra era essa? De se tornar administrador dos bens do seu senhor. Este senhor, então, ele chama 3 dos seus servos, e lhe honra com os seus bens. Ele diz para eles: olha, eu vou me ausentar do país, eu vou ficar um tempo fora, e eu vou confiar a vocês os meus bens, para que vocês administrem este bem para mim. Este era um ato honroso para o servo. Este era um ato de confiança que o Senhor estava colocando sobre estes servos. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Muitos, ao ler esta palavra talento aqui, já pensam: pastor, eu estou fora da parábola. Porque para muitos de nós, esta palavra talento aqui, muitos pensam em cantar. Muitos pensam em tocar. Aí diz, você pode estar pensando: pastor, eu não toco, eu não canto. Então, como diz a palavra do Senhor, me tenha por excusado. Eu estou fora da parábola. Mas, meus amados irmãos, é verdade de que talentos também algumas habilidades pessoais. É verdade. Mas talento nesta parábola aqui significa dinheiro. Talento nesta parábola significa din-din. Significa grana. E não é pouca grana. O servo aqui, ele recebeu 1 talento. E 1 talento, ou melhor, 5 talentos, e o outro recebeu 2 e o outro vai receber 1. Para os irmãos terem uma ideia, 1 talento equivale a 6.000 denários. 1 talento, 6.000 denários. Sabe o que era 1 denário? 1 denário era pago para um dia de trabalho de um jornaleiro. Quem era o jornaleiro daquela época? O jornaleiro era aquele que trabalhava uma jornada de trabalho, um dia de trabalho. Então, quando alguém trabalhava, ele ganhava 1 denário. Agora, 1 denário, ou melhor, 1 talento, equivale a 6.000 denários. Isso nós estamos falando de 6.000 dias de trabalho. Sabe o que é isso? Só que esse senhor, ele chama um dos seus servos e entrega para ele 5 talentos. 5 vezes 6? 30.000
denários. Sabe quanto tempo um homem tinha que trabalhar para receber 30 mil denários? Aproximadamente 90 anos. Para receber 30 mil denários. Quando este Senhor dá para esse homem, meus irmãos, esses 5 talentos, Ele dá uma fortuna. Ele dá para esse homem muito dinheiro. E ao outro, Ele dá 2 talentos. Ou seja, 12 mil denários. 12 mil denários ainda equivalia a 35 anos de trabalho. A outro, você pode dizer, coitado, recebeu só 1 talento, recebeu pouco. Negativo, ele não recebeu pouco, porque nós acabamos de falar de que 1 talento corresponde a 6 mil denários. Esse que recebeu 1 talento, ele recebeu nada mais, nada menos do que 17 anos de trabalho. Um homem tinha que trabalhar 17 anos de trabalho para receber 1 talento, o equivalente a 6 mil denários. Então este senhor, ele poderia pegar esta fortuna que ele tinha e ganhar muitos outros dinheiro com isso. Mas o que ele decide fazer? Ele entrega nas mãos dos seus servos, para que eles pudessem aplicar esse dinheiro, para que eles pudessem trabalhar com esse dinheiro. E ele sai de viagem. Mas lembre sempre, ele sai, mas ele é dono de tudo. Ele dá a quem quer, e ele responsabiliza ou entrega quanto quer e a quem quer. Mas lembre-se sempre, Ele é o Senhor. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, esses talentos, meus irmãos, o que eles representam na parábola para nós hoje? Eles representam tudo que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Tudo que Ele colocou nas suas mãos. Envolve as suas habilidades? Obviamente que envolve as suas habilidades. Mas também envolve a sua casa. Envolve o seu carro. Envolve o seu salário. Pastor, o meu salário? Sim. O meu salário não é meu, meus irmãos. E o seu salário também não é seu. De quem que é? É de Deus. Tudo. Tudo. E alguns, como Ele fez com os servos, alguns Ele deu bastante. E a outros Ele deu menos. Não é assim a nossa vida? Tem uns que têm muitos. Tem outros que têm poucos. Tem uns que recebem muito. Tem outros que recebem pouco. Mas Ele é o Senhor de tudo. E Ele faz a distribuição dos seus bens conforme Ele bem entende. Louvado seja Deus por isso. Esta é a primeira etapa. Qual é a primeira etapa, meus irmãos? Quem decorou? Quem é? Distribuição. Guarda esta palavra. É só lembrar que o Senhor distribuiu bens para nós. Esta é a primeira etapa da parábola. Distribuição. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa da parábola é administração. Versículo 16. Leia comigo. E tendo ele partido, o Senhor, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele ganhou o dobro, ele fez o dobro.
Esse primeiro servo que recebeu 5 talentos, equivalente a 30.000 denários, e agora ele faz desses 30.000 denários 60.000 denários, que multiplicou. Esse servo, o que ele pensou quando ele recebeu esse dinheiro? Eu tenho que aplicar esse dinheiro. Eu tenho que fazer esse dinheiro render. Eu tenho aqui 5 talentos que o Senhor me confiou, Sidney, e eu tenho que multiplicar. Eu não sei quando esse Senhor vai voltar, eu não sei quando o meu Senhor vai voltar. E Ele me deu tudo, Ele me deu esse dinheiro. Ele não é meu, é dele. E eu tenho que investir para que o meu Senhor enriqueça ainda mais. E o que Ele fez então? Imediatamente, quando o seu senhor parte, ele começa a negociar. Meus amados irmãos, eu estava escutando uma pessoa de dinheiro esta semana, vendo a mensagem e vendo isso. O cara investe em bolsas de valores. E ele falou que ele tem que ficar acordado de madrugada. Ele não dorme. Porque as bolsas de Tóquio, as bolsas de Nova York, na madrugada ela oscila. E ele tem que tirar de um lugar, investir em outro, tirar de um lugar, investir em outro. Quando eu olhei e ouvi isso, eu falei, sabe, eu queria ser rico, agora eu não quero mais ser rico. Porque eu quero dormir sossegado. Meus amados irmãos, este homem aqui, quando ele pegou essa fortuna, ele vai correr risco. Ele tem que aplicar. É trabalhoso. É preocupante, Vitor. Mas este servo, ele pegou esta grande fortuna, e acertou. Ele foi no veio do negócio. Ele conseguiu fazer o investimento certo. E a palavra de Deus diz que ele fez render o dobro. Versículo 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros. Vamos lá, meus irmãos, outros 2. Ou seja, o segundo servo, ele também fez uma análise de mercado. Talvez ele fez um curso de economia. Ele investiu. Ele falou, vou investir, vou conhecer como que se negocia, irmão Lucas. E ele consultou as bolsas, talvez de Jerusalém, da região, estou brincando. E esse camarada também, ele faz a aplicação correta. E a Bíblia diz que ele também conseguiu o dobro. De 2 talentos, ele faz 4 talentos. Mas o verso 18. Mas... Meus irmãos, você já notou que na história da nossa vida, muitas vezes tem um mas? As coisas estão indo tão bem na nossa vida, mas de repente aparece um mas. Porém, esse mas aqui, a coisa vai ficar um pouco triste. Leia o verso 18. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Meus irmãos, veja esse terceiro servo. Ele era desonesto, esse terceiro servo? Sim ou não? Ele era ladrão? Ele pegou o dinheiro do servo dele para ele? Sim ou não? Claro que não, ele era uma pessoa boa. O que ele fez? Ele fez aquilo que se normalmente fazia na época. Muitas pessoas naqueles dias, cavavam e enterravam o seu dinheiro. O Senhor Jesus até contou uma parábola de um campo que tinha um tesouro, lembra? E um certo homem foi trabalhar nesse campo e achou um tesouro escondido. O que ele fez? Vende todos os seus bens e compra aquele campo. Quando o Senhor Jesus conta essa parábola, Ele está nos dizendo que essa era uma prática comum. Então, quando este homem faz isso, ele está fazendo uma prática comum naquela época. Cavar e guardar o dinheiro enterrado. Mas
Este foi o único trabalho deste servo. Este servo, ele não queria ter trabalho. Ele queria sossego. Ele não quis ir atrás de investimento. Ele não quis ir atrás de saber de como ele poderia fazer render esse dinheiro. Ele não quis fazer um curso, Levi. Ele não quis passar a noite em claro olhando nas bolsas para poder aplicar esse dinheiro. O que ele decidiu fazer? Eu vou enterrar. E quando ele voltar, vou lá, cavo, pego o dinheiro, entrego para ele sem problema nenhum. Que coisa! Você começa a se identificar nessa parábola. Sabe por que, meus irmãos, nós podemos se identificar aqui? Porque muitos crentes nos dias de hoje estão agindo como esse homem. Muitos crentes não querem dor de cabeça nos dias de hoje. Muitos crentes nos dias de hoje, eles vêm para a igreja, eles sentam, eles adoram o Senhor, terminou o culto, passar bem até domingo que vem, e tchau. Passar bem até domingo que vem, até logo. Eu não quero dor de cabeça, pastor. Eu quero trabalho? Nem pensar, pastor. Se eu envolver em algum ministério da igreja, isso vai me tirar a tranquilidade. Isso vai gerar em mim o que? Compromisso. E eu estou correndo de compromisso. Eu quero sossego. Você convida ele e oferece para ele alguma coisa. Não conte comigo. Mas, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. Sabe por que devemos tomar cuidado? Porque a vida que nós temos também não é nossa. A vida que eu tenho, a vida que você tem, não é sua. Sabe aqueles bens que o Senhor deu para nós? Um desses bens é a sua vida. E a sua vida pertence a Ele. E você e eu não temos o direito de negar serviço e compromisso com aquele que é dono da vida. E deixa eu dizer algo mais. A sua vida está nas mãos dele. Tome cuidado. Porque ele pode fazer, ou ele pode dar uma cutucadinha para você lembrar de que a vida que você tem é dele e deve ser usada para ele e para a glória e honra dele. Você deve tomar cuidado com isso. Mas você deve tomar cuidado pela segunda coisa. Por quê? Porque são 4 etapas a parábola. A primeira etapa é a distribuição. A segunda etapa é a administração. E agora você deve tomar cuidado com aquilo que você está fazendo da sua vida como crente, porque vem a terceira etapa. Sabe qual é a terceira etapa? A compensação. Sabe o que significa compensação? Acerto de contas. Não pense, meus irmãos, que nós como crente não teremos que prestar conta da nossa vida a Deus. Porque você pertence a Ele por criação, enquanto você estiver respirando. E depois de terminar de respirar, a sua vida é dele. E você pertence a Ele por direito de redenção, Ele te redimiu, você não pertence a si. Não esconda a sua vida para Deus. E o que é a compensação? Agora chegou o momento decisivo da história. Verso 19. E
Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles, ou seja, prestação de contas. Os irmãos percebem algo aqui? Note que esses 3 homens, eles não havia desculpa para eles não ter trabalhado. Por quê? Porque o servo demorou muito tempo. Eles poderiam ter feito do dinheiro muita coisa. Porque o servo demorou. Ou melhor, o Senhor demorou. Eles poderiam ter reclamado da demora do Senhor. Mas o Senhor não vem. Mas a demora do Senhor foi boa para eles. E você pensa que essa demora de Jesus voltar hoje em dia não está sendo bom para nós? Você pensa que esse tardar de Jesus em vir buscar a sua igreja, de que ele não está dando tempo de você começar a fazer algo com a vida que ele te deu? Você pensa que esse demorar de Jesus não se traduz mais uma vez em graça e misericórdia pela sua vida? Pela minha vida? De dizer que a vida não é minha, que eu devo aplicar na obra dele, no trabalho dele? Então, estes servos do Senhor, Jesus está mostrando misericórdia no tardar desse Senhor aqui. Deu tempo para eles fazerem o dinheiro render. Versículo 20. Então, meus irmãos, quando eu olho essa palavra então aqui, sabe por que ela me fala muito ao coração? Porque eu lembro do meu avô, do meu pai, quando eles contavam histórias. Quantos aqui gostavam de ouvir histórias? Não sei se cada de seus irmãos tiver essa experiência. Você sentava na frente do pai e do avô e eles contavam histórias. Eu lembro que o meu pai contava uma história de uma assombração que sentava na traseira do cavalo. E essa assombração sentava e a pessoa que estava no cavalo sentia que tinha um peso no cavalo e tinha que passar naquela estrada. E a gente sentava ali na frente dele. Você participou disso? E a gente olhava, ficava ali, nem tremia. E eles diziam, então... E eles eram cruel para a gente. Por quê? Porque eles diziam depois, vamos dormir. Quem que dormia? Quem que dormia? Dormia nada. Eu lembro que eu chegava na cama e ficava ali tremendo, não via a hora do dia para amanhecer. O cachorro latia, você levava um susto. E você pensava, eu nunca quero passar naquela estrada. Meus irmãos, Jesus, ele era um contador de histórias sobreexcelente. Para nós que estamos aqui é porque nós estamos lendo. Mas ele está contando isso para os seus discípulos, para a multidão. Então ele chega no momento da história, todo mundo está querendo saber, e ele diz, então, é o ápice da história. E todo mundo quer saber o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Meus amados irmãos, é algo extraordinário aqui, meus irmãos. Nós não podemos pensar que a entrega desse dinheiro, deste servo ao Senhor, seja algo informal. Nós devemos pensar que essa entrega desse dinheiro, o dobro desse dinheiro para o Senhor, havia uma formalidade aqui. Aquele servo, ele traz aquilo que o Senhor lhe der, aqueles 5 talentos, e ele vai dizer, Senhor, eis aqui. Senhor, eis aqui. O Senhor lembra que quando aquele tempo, muito tempo, o Senhor viajou, o Senhor me entregou 5. Mas agora, Senhor, eu estou aqui para entregar para o Senhor 10 talentos.
A tônica aqui é uma tônica de satisfação e de alegria no coração do servo. E esse servo está dizendo: Senhor, eu estou tão feliz. Estou tão feliz porque o Senhor confiou em mim por entregar esses 5 talentos. E agora, Senhor, eu que sou feliz porque eu contribuí para o enriquecimento do Senhor. Porque eu contribuí para a riqueza e para a glória do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a alegria do servo não é promover a si. A alegria do servo é promover o Senhor. E aquele servo está alegre porque ele está promovendo o enriquecimento do seu Senhor. E ele está entregando esse dobro desse talento. Verso 21. A parte A. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Meus irmãos, nós não precisamos pesquisar ou conjecturar o que é um servo bom e fiel. Nós não precisamos bater a cabeça para pensar: pastor, mas o que é um servo bom e fiel? Por que nós não precisamos pesquisar na Bíblia para isso? Porque a parábola já nos diz. O que é um servo bom e fiel para o Senhor Jesus? É aquele servo que faz com que aquilo que o Senhor lhe entregou produza. Aos olhos de Jesus, o servo bom e fiel é aquele servo que ele confiou algo para ele, e este servo pegou este algo e produziu para o engrandecimento e para a sua glória. O servo que pega tudo que o Senhor lhe confiou e pensa: como eu posso promover a glória do meu Deus? Como eu posso promover a glória do Senhor com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? Este é o servo bom e fiel para o Senhor Jesus. É aquele servo que pensa: Senhor, este carro que o Senhor me deu, como eu posso promover a sua honra e a sua glória? Senhor, esse terno aqui que o Senhor me deu, como eu posso promover a sua honra e honra com ele? Senhor, esse sapato que o Senhor me deu, como eu posso usá-lo para o louvor e honra e glória do Senhor? Senhor, esse salário que o Senhor me deu, como eu posso usar para que o teu nome seja honrado, glorificado, enaltecido e o seu reino expanda? Senhor, esse diploma que o Senhor me deu, você vai se formar, Nathalie vai se formar, irmão Manolo se formou este ano, o ano passado. O servo bom e fiel é pegar o diploma e pendurar na parede e dizer para o Senhor: Senhor, como que eu faço para que agora esse diploma, essa minha profissão, possa enaltecer, possa exaltar, possa glorificar o teu nome? Senhor, o que eu posso fazer com a família que o Senhor me deu? Esse é o servo bom e fiel. Ele está preocupado para o engrandecimento do Senhor. Senhor, a família que o Senhor me deu. Senhor, o tempo livre que o Senhor me deu. Como eu posso usar esse tempo para enaltecer, para glorificar o seu nome? Este é o servo bom e fiel. É aquele servo que está preocupado de enaltecer, glorificar o Senhor como aquilo que o Senhor lhe concedeu. Está claro na parábola. É o exemplo desse homem. Verso 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Os irmãos notaram que ele disse uma palavra aqui que não pode passar despercebido por nós. O Senhor disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Pouco? Pouco? Era equivalente a 30.000 denários. Quase aproximadamente 90 anos de trabalho.
E o Senhor está dizendo para este servo: no pouco fostes fiel. Sabe por que é pouco para o Senhor? Porque Ele é muito rico, meus irmãos. Por isso que Ele chama de pouco. E Ele está dizendo para o seu servo, diz: sim, isso é pouco. Agora, meu servo fiel, você vai ver o que é muito. Você fosse fiéis no pouco, no muito eu vou te colocar. E Ele diz assim: entra no gozo do meu Senhor. Por que Ele diz isso? Porque normalmente naquela época, quando o Senhor voltava, eles faziam uma festa. E agora este Senhor está dizendo para este servo: entra no meu banquete, entra na minha festa, venha comemorar comigo. Não se esqueça que o nosso Senhor Jesus está voltando. E Ele vai fazer uma festa também. E Ele quer dizer a mesma coisa para mim e para você. Ele está dizendo: entra no meu banquete. Agora eu vou colocar você sobre o muito. Você pensou que aquilo que você recebeu era muito? Tolinho, tadinho de você, querido. Você não sabe o que é muito. O muito você vai receber agora, porque você foi fiel no pouco. Meus irmãos, em nome de Jesus, me entenda. Muitas vezes nós estamos tão alucinados, tão deslumbrados com aquilo que o Senhor nos deu nessa vida, que nós esquecemos do Senhor para focarmos nisso. A parábola está dizendo que o que nós recebemos nessa vida é pouquíssimo em relação àquilo que Ele tem para você, querido. Então, em nome de Jesus, você está perdendo muito, porque você está se dedicando ao pouquíssimo que o Senhor lhe concedeu aqui. Vocês entendem isso? Como o Senhor Deus quer mudar o nosso foco, como nós pensamos que aquilo que eu tenho, meu Deus, eu conheço crente, irmão, eu conheço crente, eu não gosto nem de pensar, que é tão apegado com as coisas deste mundo, coitado, paupérrimo, miserável este crente, porque ele está deixando de experimentar o muito do Senhor. Em nome de Jesus, vamos sair daqui, vamos valorizar o Senhor, porque Ele tem muito para a sua vida e para mim, meu irmão. Não fica se apegando nesse mundo, porque isso aqui é pouquíssimo. Mas para você experimentar o muito, você vai ter que ser fiel nesse pouco. Ou seja, use este pouco para a glória do Senhor. Use este pouco para enaltecer o Senhor, para dignificar o Senhor. E Ele vai te colocar no muito. Louvado seja Deus. Eu quero. Quantos querem? Querem. E eu quero terminar dando a quarta etapa. A primeira etapa é distribuição. A segunda etapa é administração. A terceira etapa é a compensação. Mas a quarta etapa é a mais triste, é a punição. E a punição, meus irmãos, eu não vou falar vamos falar um pouco, mas os irmãos sabem, verso 22 e 23, leia comigo, diz: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiéis e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, aconteceu a mesma coisa com o segundo servo, porque ele foi fiel, amém? E eu quero ser esse segundo e primeiro servo, amém? Meus irmãos, a punição, a parábola ela vai terminar com um tom triste. Eu creio que o Senhor quer que nós venhamos sair daqui hoje à noite com esta parábola na cabeça. O Senhor quer que nós venhamos sair daqui hoje à noite pensando sobre isso. Porque ela termina com um tom triste, ela termina triste a parábola. Verso 24, veja como termina. Mas, lembra do mas, que sempre tem um grande mas? E este Senhor aqui é o Senhor do mas. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te
Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O último servo, irmãos, ele chega para o seu senhor, e ele fala, ele reconhece o seu senhor. E ele diz para o seu senhor: Senhor, eu sei que tu és um grande investidor. Eu sei que tu és um homem que não perde seus negócios. O Senhor tem tino para o negócio. O Senhor já ouviu essa expressão, tira leite de pedra? É isso que ele está falando. E eu sei que o Senhor é um homem rígido em seus negócios. E o Senhor tem uma capacidade de investimento sobrenatural. E ele até vai dizer que ele colhe aonde ninguém colhe. Imagina como era esse homem aqui. O Senhor sempre ganha. Mas este servo, ele está querendo fazer algo aqui. Ele está elogiando o seu Senhor. Ele quer ganhar o seu Senhor com a sua palavra, com as suas palavras. Ele está elogiando. Mas, meus irmãos, não é isso que conta. O reino dos céus não é feito de palavras. Guarde isso no seu coração. Não são palavras que contam no reino dos céus. Jesus mesmo diz, muitos disseram, Senhor, Senhor, nós expulsamos. Não é palavras, não. E também os servos não são feitos de palavras. Os servos, eles são feitos de ação. E esse servo está chegando com palavras: Senhor, eu sei que tu és. Quem tu és? E eu fiquei com medo. Com medo. E ao mesmo tempo ele está dizendo: eu fiquei com medo. E enterrei. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor está vendo como eu fui zeloso com o seu dinheiro? Senhor, viu como eu fui bonzinho, eu fui honesto? Não perdi nada, não ganhei, mas também não perdi. Este Senhor olhou para ele: o quê? O quê? Você não fez nada com aquilo que eu te dei. Eu te dei um talento, equivalente a 6.000 denários. Coloquei nas suas mãos, para que você trabalhasse com isso, para que você produzisse para mim. E você está dizendo de que você não fez nada. Nada. Verso 26 ele vai dizer: respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não trabalhei. Não devias então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros? Meus irmãos, o Senhor conhece o coração do seu servo. O Senhor conhece o meu e o seu coração. E o Senhor conhecia o coração desse seu servo. Você é negligente. Você é preguiçoso. É o que o Senhor está falando. Você não estava com medo de investir. Você não estava com medo de dar errado o investimento. Não foi esse o seu problema. O seu problema é que você é negligente. Você é preguiçoso. Você não quis trabalhar. Você não quis investir. Mau e negligente servo. Meus irmãos, me escute com todo o carinho e amor de pastor que eu tenho com vocês. Eu já estou nessa igreja há 9 anos, eu tenho autoridades para dizer isso. Quando você não faz algo para o Senhor, não tenta contar historinha para o Senhor. Porque o Senhor olha para o seu coração e só vê uma coisa: negligência.
porque eu tenho dado você a saúde, o tempo, tudo eu tenho dado para você. E muitas vezes a gente quer contar historinha para o Senhor. Pastor, não sei o quê. Uma vez eu tive um professor no instituto, ele dizia o seguinte. Ele dizia: Natanael, o que você disser para mim como professor, eu aceito. Mas o problema não sou eu, Natanael. O problema é o Senhor. Porque o Senhor conhece o coração do servo. E muitas vezes nós queremos contar história para o Senhor e o Senhor conhece o nosso coração, que de fato há lá. E há uma coisa que há no coração de muitos crentes hoje, algo chamado negligência. E ele vai até dizer: por que não colocou meu dinheiro na poupança? Ele falou: por que não colocou meu coração nos investidores? Não foi isso que ele falou? Mas você enterrou o meu dinheiro. Não deu para nada. Não usou para nada. Não fez nada com aquilo que eu entreguei a você. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Verso 28 e 30 eu quero concluir. Diz: tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10 talentos. Verso 28. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançar, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, esta parábola termina com um pepino, com um abacaxi para a gente descascar aqui, tá bom? Porque a parábola termina com este mau servo sendo excluído da comunhão do Senhor. E o que significa isso? Meus amados irmãos, se esta parábola, se o Senhor Jesus está falando do inferno aqui, de que este servo foi lançado no inferno, se ele é um crente, o que Jesus disse não pode ser o inferno. Se ele é um servo de Deus, porque a salvação não se perde, ele não pode estar sendo lançado no inferno. Se ele é um de nós, um servo, em Cristo Jesus, Jesus não está falando do inferno aqui. Há uma passagem, não precisa abrir, lá em 1 João 2, 28, que fala da volta de Jesus. E essa volta de Jesus, muitas pessoas serão confundidos na volta de Jesus. Muitos crentes, ou seja, muitos serão envergonhados. Muitos crentes, quando Jesus voltar, passará por constrangimento, com vergonha, porque não fez o que deveria ser feito como servo bom e fiel. E é óbvio que nós aqui não queremos ser envergonhados na vinda do Senhor. Amém? Claro que não. Queremos ouvir as palavras de Jesus. Disse aos 2 servos. Primeiro servo, servo bom e fiel. Você usou o que eu lhe dei para o engrandecimento do meu reino. Nós queremos ouvir estas palavras. Então este é o primeiro pensamento, de que Jesus não está falando do inferno, mas ele está falando de que muitos crentes, pelo fato de não ser fiel, de estar enterrando aquilo que o Senhor dá, serão envergonhados quando o Senhor voltar. Mas a minha opinião como pastor, ao estudar o texto, eu vejo que de fato Jesus está falando sobre o inferno aqui. Que esse homem ele foi lançado nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, por que eu acho que Jesus está falando sobre o inferno? Porque pode acontecer, presta muita atenção nisso, de haver pessoas que andam no nosso meio, andam no meio do povo de Deus, escute isso, que são pessoas boas, que são pessoas que estão na igreja, pessoas que clamam Senhor, Senhor, são pessoas que aparentemente servem a Ele,
mas na verdade nunca se comprometeram com Ele. Muitas pessoas não se comprometeram ao ponto de dizer: Senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho é teu. Elas caminham entre nós, elas não são pessoas más, elas não blasfemam o nome de Deus, mas essas pessoas, elas aprenderam o nosso costume. Ela aprendeu, podemos dizer que ela aprendeu o costume da casa, a ética da casa. São as pessoas que adotaram, acolheram, viver a nossa cultura cristã, mas não são servos de verdade. Estas pessoas servem a si mesmas. Elas não têm um compromisso com o Senhor. Elas estão aqui, falam como nós, parecem como nós, mas não são servos do Senhor. Como nós sabemos disso? Como nós podemos identificar estas pessoas? Elas não se preocupam em glorificar o Senhor com a sua vida. Eu estou aqui, mas Senhor, a minha vida é minha. E o que eu tenho é meu. E o que o Senhor me deu é empregado ao meu próprio prazer e à minha vontade. Se são essas pessoas que Jesus está falando, de fato, estas pessoas serão lançadas no inferno. Pessoas que caminham entre nós, mas nunca foram salvas em Jesus Cristo. Meus irmãos, isto é muito forte e é muito sério. E eu termino esta mensagem dizendo: onde você se encaixa nesta parábola, querida? Você se encaixa em um desses homens? Será que não é tempo de você avaliar a sua vida? Será que não é tempo de você se posicionar diante do Senhor? Porque é tempo de se posicionar. Meus irmãos, não para de brincar de religiosidade. Ou nós somos crentes ou não somos. O Senhor nos tem ou Ele não nos tem. Ou nós somos deles ou não somos. Ou somos dele ou não somos. Que decisão é a sua hoje à noite? O que você vai fazer da sua vida que pertence ao Senhor a partir de hoje? Você vai continuar dizendo: pastor, quando eu der, eu apareço na igreja. Quando eu der, eu sirvo lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus.